Silas, com o discipulado na igreja, não é? E nos lares também. Que o Senhor te use, pastor, em nome do Senhor, com muita graça, amém, amém. unção e Obrigado. autoridade. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, amados. É um privilégio, uma honra ocupar esse lugar para trazer aqui a palavra de nosso Deus, né? Eu falei para o pastor Eri, eu realmente gosto de servir ao Senhor, tenho prazer no servir ao Senhor, tenho prazer em pregar a palavra de Deus, mas especialmente de ensinar. Quem sabe pouco gosta de ensinar muito, né, irmão? É assim mesmo. E nós temos aqui tantos irmãos, tantos pastores abençoados. Mas falei, pastor, se Deus é quem colocou no teu coração, eu vou, amém. Eu prego. Recentemente a gente ouviu aqui um homem de Deus, cheio do Espírito, sabedoria na palavra, muito abençoado, ungido mesmo pelo Senhor. Ele pregou um texto assim inusual, não é usual a gente usar. Ele disse que estava fazendo isso para não parecer que ele estava falando algo copiado de outros. Na verdade, a palavra que ele prega, que nós pregamos, é a mesma, é Jesus Cristo, é a salvação, é a vida eterna, é isso aí. Às vezes o texto que a gente pode usar pode ser menos usual, pode ser que a abordagem seja diferente, porque cada um Deus usa de maneira diferente. Agora, eu tenho uma coisa, amados, comigo, eu não tenho essa preocupação. Graças a Deus, pessoas que têm essa preocupação, que cavucam para trazer coisas assim diferentes, inéditas. Eu não tenho essa preocupação. Eu aprendo com os nossos irmãos, tenho sido muito alimentado aqui pela palavra que Deus tem dado na igreja através do colégio nosso colegiado de pastores, pastor Eri, esses homens de Deus que têm vindo aqui pregado. Eu tenho sido estou aqui para aprender. Então eu tenho aprendido bastante, graças a Deus. Essa é a minha experiência pessoal. Eu não estou assim preocupado em falar nada inédito. Aliás, eu falo para os nossos irmãos dos líderes, nos cursos, eu falo para eles: não se preocupe no grupo, lá no núcleo, você repercutir a palavra que Deus deu a um pastor no domingo ou qualquer dia da semana. Sabe por quê? Porque essa palavra que Deus deu a ele, agora que ela foi introjetada no teu coração, agora que você recebeu essa palavra como a palavra de Deus, ela é sua. Agora que você ora e você vai liberar essa palavra é de Deus no teu coração. Já não é mais a palavra do Eri, já não é a palavra do Ribor, já não é do Silas, é a palavra sua, lá no grupo, que deu, sua, está entendendo o que eu quero dizer, né? A palavra que Deus deu para você. Então não fique preocupado com isso, não. Eu admiro as pessoas que conseguem cavucar e falar coisas assim tão bonitas e tão inéditas, né? Isaac Newton, que foi um matemático e astrônomo, físico, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, inclusive aquele que descobriu a lei da gravidade, né? Ele dizia: se vi mais longe, foi por estar nos ombros de alguém, foi por estar nos ombros de algum gigante. Tudo que eu prego, irmãos, tudo que eu prego, eu não recebi nada de mim mesmo. Pouca coisa eu consegui lendo. Uau! Que tem isso, né, pastor? Pouca coisa foi assim. Eu recebi foi através de vocês. E como eu aprendo lá nos nossos núcleos, quando os irmãos começam a falar, começam a compartilhar, graças a Deus, eu tenho aprendido com esses homens e quero continuar assim. Mas louvo a Deus pelos pastores que têm palavras originais, sem me preocupar, sem me ter nenhuma fobia por isso. Eu vou pregar em algum lugar, não vai ser aqui, viu, pastor Lenilton?
algumas das suas mensagens aí. Quando Deus me manda em algum lugar, eu anoto tudo. Aí eu oro lá e falo: Senhor, qual é aqui, hein? É do pastor Rebor, do pastor Elia, do pastor... qual é a palavra, Senhor? É aquela lá de 2000 e nada? 1900 e alguma coisa? 1900 e bolinha? Amém. Vamos orar e o Senhor vai falar conosco. Amém, amados? Curva a sua cabeça. Querido Jesus, estamos aqui na sua presença. A igreja é sua, o povo é teu. Nós somos meros instrumentos. Senhor, que a tua igreja seja edificada no poder da tua palavra. Que a tua igreja seja abençoada por tua palavra, Senhor. Eu suplico em nome do Senhor mesmo, para a tua glória. Amém, Jesus, amém. Bem, meus irmãos, valorizando a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus. Eu vou falar dentro desse assunto geral, desse tema geral. Desse tema geral eu vou falar que você foi feito para conter a presença de Deus. Amém? Você pode confessar isso? Diga: eu fui feito para conter a presença de Deus. Aleluia. É o que nós queremos, manifestar também essa presença. Eu me lembro que quando o pastor Eri lançou esse tema, eu tive o privilégio também de compartilhar, ser o primeiro a compartilhar sobre o tema. E eu me lembro que naquele dia, eu disse para os irmãos que para mantermos a presença de Deus em nossas vidas, nós temos um preço a pagar. Temos um preço a pagar. O preço do discipulado. A salvação é gratuita, pela graça sois salvos. Mas andar com Deus, ser cheio da presença de Deus, manifestar a presença de Deus, isso exige busca, isso exige consagração, isso faz parte do discipulado. E isso é aquilo que nós também falamos. As coisas têm preço, mas há coisas que têm valor. Esse livro tem um preço, mas o conteúdo dele tem valor inestimável. Amém, irmãos? O livro tem valor inestimável. Então, para nós, a presença de Deus, qual o valor que nós estamos dando à presença de Deus? É o que eu gostaria de deixar bem incomodando o coração da igreja nesse, acho que é o último compartilhar desse tema. Quanto vale a presença de Deus, amado? Quanto vale para você? Evidentemente que quem a tem sabe que ela é inestimável, é incalculável o valor dela, não tem preço. Não tem preço. Eu gostaria de lembrar aqui os irmãos algumas coisas de que Deus falou aqui nesses dias sobre esse tema, além dessa introdução que fizemos naquele dia. Mas a pastora Senibalda, por exemplo, falou-nos aqui baseada em Isaías 6. Quantos lembram? Isaías 6, ela disse que o profeta viu a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. Vocês se lembram que ela disse que Uzias havia começado muito cedo a reinar, 16 anos, e que reinou, teve um reinado próspero, abençoado, durante o tempo em que ele esteve sob a orientação do profeta Zacarias, não o autor do livro, mas um outro profeta, Zacarias. Este homem andou na presença de Deus, ele desfrutou da presença de Deus através da vida deste homem, o Zacarias. Mas quando Zacarias morre, ele descambou para viver a sua própria vida, para andar segundo a sua própria direção. Ele já não tinha mais a preocupação com a presença de Deus, tal como antes. Acabou por ficar leproso diante de uma manifestação de orgulho, de arrogância perante os sacerdotes. Usurpou o ministério sacerdotal e por isso ficou leproso.
E durante 12 anos, ele tinha o nome de rei, mas quem realmente governava era uma espécie de vice-rei, o filho dele, chamado Jotão. Mas que coisa preciosa, no ano em que morreu Uzias, Isaías viu que Deus estava sentado em seu trono eterno e imutável, aleluia, e que Deus não havia perdido o controle das coisas, que o Senhor continuava no comando de todas as coisas. E aí ele teve aquelas revelações maravilhosas da vinda do Messias, antes do precursor do Messias, a glória que haveria de vir depois, tudo mais. Ficou claro para nós naquele dia, meus amados, que para se ter a glória da presença de Deus, é preciso morrer o Uzias que cada um de nós tem dentro de si. Você quer ver a glória de Deus? É preciso morrer o Uzias que está dentro de você. Foi o que marcou o meu coração naquele dia, principalmente isso. Bom, avançando, pastor Eri ministrou aqui muitas vezes, está lá no meu caderninho, muitas das coisas que ele falou, precisa estar no meu coração também, né? Espero que esteja, pastor Eri. Aleluia. Eu não vou lembrar tudo que ele falou aqui, não. Não sei se alguém gostaria de dizer, seria até uma bênção. Alguém fala, eu me lembro que ele falou isso. Alguém lembra? Difícil assim, de supetão de falar, né? Mas eu não vou lembrar tudo que ele falou. Eu vou lembrar o que ele falou na semana passada. Está mais quentinho aqui. E ele falou que a presença de Deus nos transforma. Amém? Você pode dizer para quem está aí do seu lado: a presença de Deus te transforma. A presença de Deus te transforma. Fala para alguém, pode falar alto para que ele ouvir mesmo. A presença de Deus te transforma. Mas eu já não sou crente? É. Mas você está num processo de transformação, de crescimento, de santificação, até nós vamos chegar ao ponto de sermos semelhantes a Jesus, tal qual Ele é, diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E ele usou Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. De fato, a presença de Deus é transformadora, amados, porque a presença de Deus nos leva, acima de tudo, a conhecer a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, mas também nos capacita a viver essa vontade. A presença de Deus em nós é que nos capacita a fazer a vontade do Senhor, cumprir o propósito dEle. Ela é transformadora. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Cristo vive como antes. Jamais uma pessoa que foi tocada por Jesus será igual o que era antes. Há uma ilustração baseada numa historinha que acabou se tornando a letra de uma canção infantil cantada pelas nossas professoras, nossas pastoras das crianças. Talvez aqui também cante, que diz: havia um homenzinho torto, morava em uma casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e sempre assim, e o homenzinho torto, Jesus endireitou. Aleluia. Quem não conhece,
senta lá na sala com as irmãs no domingo, que provavelmente vocês vão poder relembrar, ou aprender, ou relembrar essa canção e louvar junto com os meninos, e elas vão ficar felizes por ter você lá ajudando. Amém, pastor? Aleluia. A letra dessa música, meus amados, tão simples, dá-nos a ideia clara de que a vida torta desse homem é a decorrência do peso do pecado que o afasta da presença de Deus, que tira da presença de Deus e que deforma a sua alma. Ao encontrar a Bíblia e através dela Jesus Cristo, o autor da palavra, ele é transformado, ele é mudado. Essa música também ensina que Jesus pode mudar a vida fracassada de uma pessoa. Eu vou repetir, porque tem muitos crentes vivendo uma vida que não é a vida que Deus preparou para ele, não é uma vida abundante, é uma vida fracassada. Eu vou repetir, o encontro com Jesus, a vida de Deus em você, muda esse estado de fracasso, de não posso, de não dar, de não chego, não é para mim. Muda. Eu gostaria que você nessa noite pensasse nisso e orasse: Senhor, eu quero mais da tua presença então. Porque eu não quero ser um fracassado em nada, mas principalmente eu quero ser um homem, uma mulher vitoriosa, valoroso, valorosa, que combate o bom combate, que o diabo não pode tirar farinha com você. Aleluia, glórias ao Senhor. Na Bíblia, meus amados, existem muitos exemplos de pessoas que experimentaram a presença de Deus e que mudaram completamente. Poderíamos ficar falando aqui muito tempo, a noite afora, amanhã, porque todos que encontraram com Deus mudaram a vida. Zaqueu, eu vou citar só 3 exemplos. Zaqueu, o funcionário público corrupto, foi transformado. Lembram-se da samaritana no capítulo 4 de João? O que aconteceu com ela? Ela procurava felicidade no relacionamento com homens, mas eram 6 já na vida dela, 5 anteriores, e Jesus fala: esse está com você, não é seu marido. Mas ela encontrou o 7º homem, aleluia. Ela encontrou Jesus, e ela não precisou de mais nenhum, não precisou de mais nenhum, porque Jesus basta. Amém, amadas? Diga assim: Jesus, o Senhor me basta. O Senhor é suficiente para mim. Louvado seja Deus. Eu quero, contudo, me concentrar um pouquinho mais na história de um homem, do homem de Gadara. O texto sagrado diz o seguinte, Lucas capítulo 8, verso 26 ao 39. Certa vez, Jesus, ao chegar a uma cidade chamada Gadara, veio ao encontro dele um homem possesso de demônios. Por isso, ele não se vestia, não morava em casa e vivia nos sepulcros. Veja, amados, é exatamente isso o que o diabo faz na vida das pessoas: rouba, mata e destrói, porque ele existe para isso, está aí para isso. O verso 27 diz assim: quando Jesus desceu para a terra do barco, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não estava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Te aprendi algumas coisas aqui, irmãos. Ele não se vestia, ele andava nu, literalmente nu. Isso aponta para algo em nossas vidas. Quando a Bíblia fala de roupas, ela está falando de atitudes, está falando de comportamentos. Isso quer dizer, esse homem nu, esse homem despido, quer dizer então que
que as atitudes e o comportamento daquele homem eram as piores possíveis. Uma pessoa que não encontrou Jesus, atitudes e comportamentos comprometidos, vergonhosos muitas vezes. Mas ele, além de não se vestir, não habitava em casa. Não habitava em casa. Isso aponta para quê? Em nossa vida. Casa fala de relacionamentos. Relacionamentos sadios. Fala de convivência harmoniosa, pacífica com os seus entes queridos. Significa então que esse homem não conseguia se relacionar bem com ninguém, muito menos com seus familiares. Você tem alguma dificuldade no casamento, irmão? Está tendo? Está tendo alguma dificuldade de relacionamento em casa? Anda conturbada as coisas na sua vida, em volta de você, onde você vai? Esse homem não habitava em casa. O relacionamento dele estava comprometido. Só em Jesus nós podemos viver uma vida plena, harmoniosa, completa, alegre, feliz. Às vezes no meio da família tem tantos problemas, tem tantas dificuldades, às vezes lágrimas temos que derramar, lágrimas até de sangue, mas há comunhão, há no coração intimidade, há prazer em conviver, estar junto, dobrar os joelhos juntos, falar com Deus e receber o gozo da presença do Senhor juntos. Aleluia! Precisamos dessa presença. Mas ele também vivia nos sepulcros. A vida em sepulcros, meus amados, é símbolo de, para nós hoje, muito claro, ensina muito bem, que esse homem se alimentava de morte, vivia entre os sepulcros, era alguém que se alimentava de morte. Não é isso que o mundo nos dá? Não é isso que o mundo oferece? Drogas, bebidas, vícios em geral, cigarro, qualquer gênero de vício, não é morte? Prostituição, jogos, adultérios, isso não é morte? Brigas, rixas, confusão, contenda, isso não é morte? E inculcar em nós um padrão de vida que não é nosso, que não é de Deus, isso não é morte? O versículo 9, avançando um pouquinho, a parte B diz que ele vivia preso com cadeias e grilhões. Está escrito assim: e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Cadeias que ele quebrava e era impelido pelos demônios para o deserto. As pessoas tentavam prendê-lo, mas não conseguiam detê-lo. Ele arrebentava as amarras. E não é assim na vida de tantas pessoas? Quantas vezes outras pessoas tentam ajudar uma pessoa a ficar livre da morte, tenta libertá-la de suas amarras, mas não conseguem. Os argumentos, a filosofia, a cultura, a inteligência humana não consegue. Quantas vezes você mesmo, meu amado, já não tentou se libertar de certas atitudes e de certos comportamentos e não conseguiu, por mais
que você quisesse. Isso são as cadeias colocadas pelo diabo para prender as pessoas. Mas o nome de Jesus e o poder de Deus pode destruir essas cadeias para a glória do Senhor. E se você se encontra amarrado, preso por alguma coisa, se você anda se sentindo manietado, hoje é o dia que, apesar de você ser um cristão, ande amarrado, o Senhor quer te libertar hoje das algemas, das amarras da mente, do coração. A sua vontade é escravizada, seus sentimentos são escravizados, a sua visão é escravizada. Deus quer libertar você hoje. Aleluia, glórias ao Senhor. Quantos não estão por aí nesse mundo perdido, não é verdade? Mas graças a Deus que eu estou diante de um povo que eu creio. Ainda que alguém possa sentir-se em parte em alguma área da vida preso, mas eu creio que aqui nós temos um povo liberto. Aleluia, que canta como a irmã cantou no domingo aqui. Livre, 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 livre. Lembra dessa canção das irmãs Camilo? Glórias a Deus. Sabe por que a mudança se dá, meus amados? Porque o verdadeiro encontro com Cristo implica primeiro na limpeza do coração do pecador, o qual se torna a habitação de Deus. Eu disse, se torna a habitação de Deus. Estou dizendo que o encontro com Jesus torna você a pessoa casa de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 6,19: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Há muita gente cantando por aí ainda, e eu cantei muitas vezes. Muitas vigílias da minha infância e adolescência, nós cantávamos orando ao Senhor. Ainda bem, meu irmão, que Deus é que nem o pai terrestre mesmo. Quando o filhinho fala errado, o pai entende o que está querendo falar, não é? Ainda bem que Deus é assim. Mas você não entende o que ele quer falar já, irmã? Às vezes ele nem está falando, mas já entende. E vai começar a falar, vai falar tudo errado. Você vai entender. Deus ainda bem, porque a gente cantava, sabe? Aquela canção assim: vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Chorosa, mas tocante. Então a letra é bonita. No mais, o problema é que a letra está comprometida nessa parte. Cantamos tantas vezes, mas agora a gente não canta mais, porque o Senhor já nos deu entendimento que eu sou morada de Deus e que o Senhor se manifesta através de mim. Então agora é diferente. Eu não canto mais visita. Você ainda canta visita, Senhor, a igreja? Vem visitar o teu povo no culto. Não, você você carrega a presença de Deus. Aleluia. Deve carregar a presença de Deus. Ou alguma coisa está errada nas nossas vidas. E mais, Deus quer fazer morada permanente no coração das pessoas, dos remidos. O resultado de uma vida que carrega a presença de Deus. A mulher samaritana levou uma cidade inteira, a cidade de Sicar, a Cristo. O Zaqueu deu testemunho do poder transformador de Jesus em loco, pessoalmente, visto por todos, com a atitude, com o comportamento dele naquela hora. E os inimigos de Jesus, que eram também naquele momento estavam se opondo ao Zaqueu, ficaram de boca aberta, atônitos, porque viram a transformação. Senhor, se eu roubei alguém, e devia ter roubado, porque a posição dele, né, desde sempre. Bom, deixa pra lá. Se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. E outra coisa, metade dos meus bens eu vou disponibilizar para a assistência social da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Eles viram isso. Mudanças evidentes, porque eles tiveram um encontro com Jesus. Não responda para ninguém, para você mesmo diante de Deus. E eu me
devo responder também: como está a minha vida hoje, desde o culto de domingo? Estou mudando? Estou sendo transformado? Estou mais ficando a imagem de Jesus ou não? O verdadeiro encontro com Jesus muda. Trouxe resultado para eles, para esses dois. Mas e o resultado na vida do gadareno? O principal resultado foi a transformação pessoal daquele monstro, visto como monstro até então. Correntes, ele partia tudo. As pessoas temiam a ele. Agora, sentado aos pés de Jesus, sentados: Senhor, me permita te seguir. Ele queria ser o 13º discípulo de Jesus. Veja a transformação. Jesus falou para ele: não, faz o seguinte, volta para os seus, volta para lá. E ele voltou. E sabe, amados, houve um resultado espetacular, porque aquela população que teve aquela reação inicial de expulsar Jesus de Decápolis. Decápolis era a região onde ficava a cidade de Gadara, porque eram 10 cidades. Deca, 10. Polis, cidade. Certo, irmão poligrota? Pastor poligrota, certo? Amém. Então, Decápolis, 10 cidades, e uma delas era Gadara. Ele voltou para lá. Mas as pessoas ficaram muito iradas, revoltadas com Jesus, porque eles amavam mais o dinheiro que representavam aqueles porcos do que a vida do homem. E os porcos se precipitaram no mar. Mas, meus amados, ele, obedecendo a voz do Senhor, esse endemoniado foi proclamar por toda a região de Decápolis a grande obra que Jesus realizara na vida dele. O resultado foi um testemunho impactante desse homem que preparou o terreno para Jesus em visitas posteriores naquele lugar. A arqueologia já encontrou restos de construção de igrejas cristãs naquela região que hoje é da Jordânia, Jordânia. Era uma região inteiramente pagã. Mas a partir desse momento, igrejas foram levantadas naquele lugar. Há provas hoje, segundo a arqueologia. Glórias ao Senhor. Amados, você não precisa saber pregar muito, não precisa saber falar bonito. Se você souber o grego e o... Me fugiu. O hebraico, o aramaico, para você ler o original, amém. Mas para você pregar, você não precisa muito. Basta você ter estado na presença do Senhor, ter experimentado a vida de Deus, ter sido cheio da vida de Deus, e então você vai fazer que nem o cego, que ao Jesus encontrá-lo, manda que ele fosse se lavar. Onde? No tanque de Siló. Depois da prática que Jesus fez, vai se lavar no tanque de Siloé. E aí as pessoas ficaram: mas como assim? É você mesmo? Sou eu. Não acredito, não pode ser. É alguém parecido. É que nem eu semana passada com uma irmã cantora aqui. Ela estava sentada, ela foi sentada fora do lugar dela. Aí fica sentada ali fora do lugar dela. Eu falei: essa aqui não é a irmã lá que canta com a gente, não. Deve ser uma irmã dela, muito parecida. Ela falava com o cego a mesma coisa. Não. É parecido, mas não é. Não pode ser. Não pode ser. É mesmo? Quem foi que te curou? Se ele falasse foi Jesus, eles iam descer o porrete nele. E ele ficou com medo. Escuta, você também agora, você diria hoje, você também é cristão agora?
Você é seguidor de Jesus agora? Como é que pode? Não sei. Eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e Ele me mandou ir lá no tanque e eu me lavei e agora estou vendo e acabou. Basta, você esteve na presença do Senhor, irmão? Não precisa muita coisa, basta falar: eu estive na presença do Senhor, Ele falou comigo, Ele me revelou a glória, Ele me revelou o céu, Ele me revelou uma nova vida, aleluia, um novo caminho. Vem comigo experimentar esse caminho, essa nova vida, aleluia, glórias ao Senhor, aleluias. Agora, meus amados, Siloé significa o enviado. Vai ao enviado. Quem é o enviado de Deus? Quem é o enviado do céu? Jesus. Você quer a tua história mudada? Vá àquele que foi enviado por Deus. Vá a Jesus, aleluia, e a tua história vai se mudar, como mudou desse homem. Louvado seja o Senhor. Agora, tivesse o encontro, glórias a Deus. Meu tempo parou, zerou ali, ó. Não posso terminar aqui, dá mais um minutinho. Eu só quero apelar para o meu amado irmão que teve esse encontro com Jesus. Quantos tiveram esse encontro com o Senhor já? E pode dizer: amém, Jesus, o Senhor me encontrou, amém? Eu estou vendo gente que não teve esse encontro não. Quem teve um encontro com Jesus está feliz, então levanta a mão: eu encontrei Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Mas não fique só nisso não, meu irmão. Não fique só no encontro não. Não se conforme só com isso. Tenha a presença contínua do Senhor, aleluias. Aprendamos a viver continuamente na presença de Deus. Alguém pode olhar para uma pessoa e falar: mas que pessoa maravilhosa, como eu gostaria de ter a vida dessa pessoa, como eu gostaria de ser você, de estar no seu lugar. Você parece tão feliz, você parece tão saudável, teu casamento é tão bonito, tudo tão certo, você tem recursos, que coisa linda. Só que muitas vezes não passa de fachada. É que nem o palhaço que faz todo mundo rir, mas que chora no cantinho lá. Trevas interiores, porque não tem a luz da presença de Deus de fato. Dizem que quem vê cara não vê coração, né? Então a gente pode se confundir e pensar que a pessoa é realmente feliz, mas o interior dela é um vazio total. Salomão, meus amados, construiu um magnífico templo, toneladas de ouro, toneladas de prata. O bronze usado nem se anotou, de tanto que tinha, de tanto que foi. O layout do templo foi dado pelo próprio Deus, o modelo Deus que deu para Davi como é que ele ia construído. A mão de obra especializada, vindo até de países de fora. A madeira importada. Tudo pronto, era uma verdadeira obra de arte. Uma maravilha. Mas sem a presença de Deus, seria apenas um templo, apenas uma casa vazia. Nada adiantaria, meu amado, se você pode estar com tudo bonito, tudo aparentemente, mas sem a presença de Deus, nada mais é do que uma casa vazia. Uma casa vazia. Pense um pouco. Não basta ter um encontro com Jesus. Tem pessoas que têm uma vida como de um terreno baldio. O dono vai lá, dá uma limpada, ajeita tudo e vai embora. Passa algum tempo, volta lá, o mato está naquela altura.
ervas daninhas, insetos, quem sabe até animais peçonhentos, né? Isso representa o quê? Um encontro apenas. É preciso o terreno estar ocupado, é preciso a casa estar ocupada plenamente, para que essas coisas não voltem a ocupar. É preciso que o Espírito Santo limpe nossas vidas e depois sejamos preenchidos com a presença dele. Paulo diz isso: enchei-vos da presença de Deus. Na verdade, as palavras exatas de Efésios 5,18 são: continuem enchendo-vos do Espírito Santo. Ali o verbo no original, tem que falar essas coisas e orar para o pastor Ribor. No original mostra que é uma ação contínua, é enchendo-vos, significa que temos que nos encher todos os dias. Você precisa se encher todos os dias da presença de Deus. Você precisa buscar todos os dias a presença de Deus. Não basta um culto poderoso que nem aquele de domingo, se na segunda-feira volta tudo ao zero. Nós precisamos nos encher todos os dias da presença de Deus. Aleluia, até transbordar. Todos os dias, todos os dias. Vou terminar. Em 13 segundos vamos cantar uma canção ainda. Você, meu amado, vem para cá, minha irmã, minhas irmãs, vem para cá. Deixa eu dizer para a igreja: você nasceu para conter a presença de Deus. Diga para quem está do teu lado: você nasceu para conter a presença de Deus. Não acho que teu filho, né, nasceu pensando. Fala para ele, profetiza na vida do filho. Filho profetiza na vida da mãe, na vida da mãe. Nós devemos aprender a profetizar, irmãos, na vida uns dos outros. Aleluia. Bom, eu diria que você é como isso aqui. Não sei se os irmãos estão mais longe, estão podendo reconhecer. É transparente, mas isso é uma luva. Veja, olhando assim, parece uma mão, dedos. Eu pedi para ele colocar lá em cima. Dedos, tem dedos, tem a palma. Posso imaginar que isso seja o dorso, é ou não é? Mas, olha aqui, eu vou pôr em pé. Estão vendo? Ó. Porque a luva foi feita para conter a mão. A luva foi feita para conter a sua mão. Aleluias. Agora ela cumpre o propósito para o qual foi feita. Aleluia. Você está entendendo? Você é como uma luva. Você foi feito para conter Deus. Sem Deus, meu amado, você não é nada. Eu não sou nada, ninguém é nada. Somos como palha. Uma canção antiga que diz: somos como palha levada pelo vento. Eu gostaria que nós terminássemos cantando essa canção. Vamos ficar em pé, porque eu quero que você, meu amado, ore, faça essa declaração a Deus, dizendo: Senhor, tua presença, você vem aí, né, meu irmão? Tua presença é tudo.